A organização tem sido um desafio para você? Como que tá aí a organização na sua vida? Conciliar casa, trabalho, filhos, vida pessoal, profissional e familiar realmente é um grande desafio. Por isso eu quero te convidar a assistir esse treinamento, uma aula com bastante conteúdo, com bastante informação, para você compreender a organização, né? Esse desafio da organização, e eu acredito que para a organização funcionar, nós precisamos começar um passo de cada vez. Então eu vou falar bastante sobre isso, dessa distribuição de fazer aos poucos, mas começar. Já é mais do que comprovado todos os benefícios da organização e o quanto ela faz a nossa vida se tornar mais leve e todas as demais áreas começarem a fluir melhor. Então eu vou me apresentar para vocês, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Então, pega papel, caderno, caneta, lápis, borracha, o que que você utiliza para fazer as suas anotações? É muito conteúdo, então precisa estar anotando. Se organize aí e vamos lá para o treinamento Vida Organizada, um passo de cada vez. Eu me chamo Pamela Araújo, sou mãe de um trio abençoado, uma escadinha de crianças, sou esposa, sou design de interiores e trabalho com consultorias de decoração e móveis planejados. Eu também sou certificada como personal organizer e mentora de mulheres. Decoração, mudando interiores nos dois sentidos, né? Decoração de casas e decoração de interiores, né? Tanto casas internas quanto casas internas. Eu entendo que toda a minha trajetória fez com que eu chegasse aqui e contribuísse com a organização. Então, eu quero que vocês se permitam nessa jornada, né? Nesse treinamento, porque nós precisamos nos abrir para que novas habilidades venham na nossa vida, que o novo, né, se faça presente. Por que que eu estou falando isso? Porque eu construí, né, esse conteúdo, todo o meu material, eu tenho um projeto que chama Cuida da Bagunça, através da minha história, através dos meus estudos com a decoração e também com a organização. Quando eu comecei a precisar de ajuda em relação a isso, não se tinha muitos assuntos, livros, nem cursos falando sobre isso. Então, foi realmente uma construção minha, de um passo de cada vez, e o meu maior livro de inspiração para construir tudo isso foi a Bíblia. Então, eu acredito num Deus organizado, e eu vejo lá muitos princípios, e quando Deus começa a falar de casa, eu fui compreendendo que eu sou casa e eu precisava de decoração, organização e limpeza. E quanto mais estudava, né, sobre esses assuntos, mais eu me identificava. Então, se você não me conhece e não conhece um pouco da minha história, eu atuei como nutricionista por mais de 15 anos. E quando eu decidi ser mãe de 3. Eu me planejei, eu iria ter 3 filhos de 3 em 3 anos. Do primeiro para o segundo funcionou muito bem esse planejamento, mas do segundo para o terceiro foi um pouco antecipado, e a diferença deles é bem pouca, é de 1 ano e 10 meses. Então foi um grande desafio conciliar todas as áreas da minha vida, e se tornou uma grande bagunça. E quando tudo isso estava desmoronando em cima de mim, eu precisei pedir ajuda. Eu vi que eu não estava feliz na minha área como nutricionista. Pensei em ressignificar, porque dentro de uma profissão, né, a gente tem diversas áreas, a minha era a alimentação escolar, mas eu vi que não era mais o tempo. E aí eu precisei decidir, né, o que eu queria realmente da minha vida. E aí, para ajudar o meu esposo na empresa dele de móveis, eu comecei a fazer decoração e fui me apaixonando, porque eu fui me identificando como uma casa. Então, tudo isso fez muito sentido para mim e por isso toda essa história, todo esse projeto. Então, eu quero que vocês se permitam nessa jornada, nesse treinamento, nesse tempo que você vai estar aqui comigo, a experimentar o novo.
Se for preciso, aprender de novo, reavaliar a sua vida, focar no presente, se posicionar, estar disposta e recomeçar. Por que tudo isso, né? Porque tudo isso faz parte, quando a gente distribui em passos da nossa vida, cada área tem a sua particularidade. E nós vamos começar olhando para nós. É isso mesmo. Primeiro passo aqui desse treinamento é que você olhe para você. Então, eu quero que você comece fazendo esse exercício de respiração. Mas, Pam, você vai falar sobre organização e quer que eu olhe para mim? Calma, que no final você vai entender todo esse processo de organização para as nossas vidas, tá bom? Então, para um pouquinho, sim, olhe para você, olhe para quem você é e faça um exercício de respiração agora. Respire fundo, solte devagar. Eu não vou conseguir fazer aqui com você que eu estou falando, mas você que está ouvindo, né, faça essa respiração umas 3 vezes e construa esse hábito de fazer constantemente. Então, esse hábito de respiração são pausas, são momentos que a gente para o nosso corpo para ele ir voltando tudo para o lugar, né? A respiração é fundamental. Então, pare para respirar fundo e descansar. Agora, o nosso exercício 2, escreva 20 qualidades sua e antes da frase coloque eu sou. Eu sou tananã, né? Vou te dar vários exemplos aqui para te ajudar. Esse treinamento eu já fiz várias vezes, inclusive para grupos fechados de mulheres, para trazer esse treinamento para a produtividade de mulheres. E às vezes parece fácil, mas nem sempre é. Então, assim, olhe para você mesmo e descubra as suas qualidades. Mas, Pam, 20 é muito, não é não. Tá bom? Lá no meu curso eu peço 30 qualidades e como as pessoas geralmente passam por esse caminho, elas vão conseguir chegar nas 30 qualidades. Para te ajudar, olha só, você é corajosa? Então coloca aí, eu sou corajosa. Bonita? Eu sou bonita. Destemida, ousada, alegre, caprichosa, forte, ótima mãe, criativa, boa cozinheira, disposta, organizada, inteligente, honesta, positiva, tranquila, divertida, gentil, estudiosa, calma, controlada. Olha só, já falei mais de 20, então você vai conseguir fazer aí a sua atividade, tá bom? Agora, terceiro exercício. Quero que você imagine o que traz paz para você. O que traz paz para você na sua vida. Pensa aí um pouquinho. E para a sua casa. Uma viagem te traz paz. A organização te traz paz. Uma casa bonita te traz paz. Quando a sua casa está toda limpinha, quando você começa uma reforma que você tanto espera, que mais? Quando todos estão à mesa da sua família, isso te traz paz? A unidade familiar, um bom descanso, o que te traz paz? Anota aí. Tem um mandamento que eu gosto muito, que está em Mateus 22:39, que diz sobre amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós só conseguimos amar muito o próximo quando nós nos amamos muito. Então, eu percebi isso, e isso foi fundamental nessa minha trajetória, porque eu tive que reconhecer que o meu amor próprio não estava legal, sabe? Estava lá embaixo, não estava sendo prioridade na minha vida. E com isso eu não consigo amar os demais à minha volta. Então isso é importante. Tem uma instrução, né, do avião, que quando a gente está... quando as máscaras, né, vão cair, que precisa colocar as máscaras, que primeiro a gente coloque em nós mesmas, para depois colocar no meu filho, no meu esposo, em quem for preciso. Mas as máscaras, né, eu primeiro preciso me socorrer e depois eu consigo socorrer os demais, né? Então socorra você,
sempre, porque assim você vai estar fortalecida para cuidar das demais áreas com mais tranquilidade, né? Vocês estão compreendendo aqui? Se não tiver, volta um pouquinho, mas é um passo de cada vez. E o primeiro é olhar para você. Tenha clareza do que precisa ser feito, tome decisões, saia da zona de conforto, entre em ação, domine o seu tempo e se organize. Combinado, meninas? Vamos continuar, né? Não, vou ainda falar mais um pouquinho. Por que olhar primeiro para você? Por sobrevivência, né? Para a gente se sentir melhor. Porque o nosso corpo fala e dá sinais que precisa de cuidados, né? Quem aqui nunca sentiu uma dor de cabeça, uma insônia, um cansaço excessivo, falta de energia, falta de propósito, né? Alguém já sentiu esse sintoma aí? Bom, acredito que todo mundo. Se você já sentiu, né, não se sinta culpada, porque isso é comum. E falo para vocês que sentir qualquer um deles esporadicamente é considerado normal. Mas se esses sintomas começarem a ter mais frequência, caminhando para dores crônicas, como gastrite, fibromialgia, tendinite, ansiedade excessiva, depressão, pressão alta, e aqui a lista é grande, é preciso parar e rever a sua saúde, né? O nosso corpo e mente, eles sempre trabalham juntos. Então, por isso a importância da decisão. 80% das doenças, elas se originam ou se agravam com as emoções. Então, às vezes, quando a gente está bem debilitado emocionalmente e vem uma notícia ruim, a gente, em vez de, né, ter um up ali, não, preciso me reerguer. Às vezes as pessoas se entregam. E nosso organismo, ele precisa da decisão. Não, eu decido que eu não vou me entregar. Então, isso é importante, parte da decisão. E muitas vezes, né, a gente precisa expor para fora. Então, se a nossa boca fala, os órgãos se calam, eles ficam ali tranquilinhos. Mas se a nossa boca se fecha, os órgãos começam a falar. Se a nossa pele começa a ficar muito irritada, é consequência, às vezes, de choro que não saiu para fora, de palavras que não dissemos e ficou guardado aqui dentro. Então, é importante, sabe? Falar, buscar uma rede de apoio, falar com uma amiga, procurar um profissional, né? Psicólogos, terapeutas, para você colocar para fora isso. Então, se algum órgão sobrecarrega, em algum momento ele vai gritar e reagir. Então, prestem atenção como que está aí o seu organismo, o seu corpo, dentro de você. Tanto a alegria quanto a raiva excessiva, elas geram grandes estresses. O ser humano, ele não foi criado para os picos, né, de muita adrenalina, e nem de picos extremos emocionais. Nós somos formados para o equilíbrio, né? Por isso que a organização ajuda muito. Então, mas hoje eu estou muito bem, mas amanhã eu estou lá embaixo. Então, é melhor que você não fique tão alegre, né? Lá em cima e depois caia, mas mantenha um equilíbrio, sabe? Eu estou bem todos os dias, eu mantenho esse meu equilíbrio de emoção constante, né? Não está nem um pico lá em cima, nem um pico lá embaixo. Isso é equilíbrio para as nossas vidas. Combinado? Agora, tenho certeza que vocês vão olhar para vocês mais vezes. Vamos para o passo 2. Aqui eu tinha os slides para vocês do que eu conversei um pouquinho. Passo 2. Descobrir quem você é. Pamela, mas eu já sei quem eu sou. Mas eu quero que nesse processo de olhar para você, você descubra realmente quem você é, né? Quem é a Pamela? Eu me deparei com essa pergunta dentro de mim, né? Quando nós não sabemos quem somos, ficamos perdidas, sem caminho, sem rumo, sem propósito. E aí qualquer caminho serve.
mas não é todo caminho que vai nos levar para o lugar certo. Então, eu sempre fui muito determinada e sabia, assim, o que eu queria, mas nesse momento de mãe, sabe, eu não podia ser mãe, então foi alguns anos de bastante tentativa, de bastante sofrimento para conquistar esse momento. E quando eu conquistei, ele foi tão difícil, eu achei que seria mais fácil, eu achei que seria mais leve, e eu me vi com essa dificuldade. Então eu precisei resgatar quem eu era. Espera aí, mas a Pamela é forte, ela vai conseguir, e forte no sentido assim que eu ia conseguir, porque nós não somos fortes, sabe, meninas? E a gente nem precisa ser forte o tempo todo. A gente precisa desse equilíbrio de saber quem nós somos. Porque quando nós sabemos quem somos, a gente não desiste, a gente permanece. Então, eu tive um tempo que eu queria desistir, mas depois eu resgatei quem eu era. E aí, não, eu sonhei em ser mãe, né? A minha vida profissional vai voltar a ter equilíbrio e eu vou fazer um passo por vez. Então, eu gosto muito de indicar 2 filmes que ajudam, né, nesse resgate de identidade. É muito interessante, porque o filme Moana fala de identidade, ela descobre ali quem ela é. Se você já assistiu, eu te convido a assistir novamente, com um novo olhar, de mente aberta, sabe? Para ver o propósito mesmo desse filme e ver a sua identidade. Olhar para a história da Moana, mas olhar para dentro de você e também resgatar isso. E o filme Rei Leão também aborda de uma forma muito interessante que o leão, né, se perde porque ele perde o pai e ele acaba comendo uma comida que não é para ele, convivendo com pessoas ali que não era do convívio dele, então ele perde a identidade. Em um determinado momento, quando ele se olha na água, ele enxerga a imagem do pai, né? Então ele vê quem ele é, que ele é parecido com o pai, que ele tem uma identidade. Nesse filme a gente também consegue olhar para dentro de nós e resgatar quem nós somos, qual que é a nossa identidade. Então assistam esses filmes com um novo olhar para vocês entenderem isso, tá bom? Para termos uma vida organizada, eu quero reforçar para vocês que não é uma vida perfeita, pelo contrário, é ser livre do perfeccionismo e é aprender sobre prioridades, né? Definir prioridades para que fique mais leve, separar, né? Isso é importante, mas isso é prioridade. É estarmos bem, é manifestar o nosso melhor, é não parar no caminho, é acreditar no processo, permanecer, porque muitas vezes o processo é difícil, mas nós não podemos desistir porque vale a pena. Então, olhe para você, descubra quem você é. Nós vamos juntas aqui nesse treinamento para dar continuidade e é um passo por vez, tá bom? Não esqueçam disso. Então, olha só, que eu já falei, que a primeira parte já está concluída. Agora eu quero que vocês olhem para o lar de vocês. Como que está a sua casa? Um lar, ele é mais do que apenas uma casa. Nosso lar é um conjunto de momentos, cada casa é uma história, uma vivência, com hábitos e culturas diferentes uns dos outros. E como fazer da casa um lar saudável? Né? Toda casa é edificada por alguém. Porém, quem a edificou, todas as coisas, é Deus. Isso está em Hebreus 3:4, e eu gosto muito disso, porque se queremos uma casa edificada, precisamos ter ação. E todas as demais coisas que fogem das nossas mãos, Deus irá fazer. Então, qual que é a nossa ação com a casa, né? Além de limpar, porque Deus não vai vir limpar para a gente, não é mesmo? Além de organizar, porque Ele não vai vir organizar e decorar para nós. Eu acredito que todas nós gostamos de uma casa limpinha, organizada, cheirosa, e essa parte é nossa, né? Nós precisamos fazer com que todos na nossa casa se sintam pertencentes.
E nesse lar, essa é a nossa parte, sabe? Além de eu fazer toda essa parte de organização, limpeza, decoração, né? Essa parte não é de Deus. Todas as demais coisas Deus irá acrescentar e Ele vai te ajudar nessa edificação. Mas tem uma parte que é nossa. E para construir um lar, você precisa fazer com que todos estejam juntos ali com você. A casa, ela não é só sua, né? A casa geralmente tem moradores nela. E então eu quero que no exercício 5 você passe um momento em família para construir o que é preciso ser feito na casa, né? Para você não ficar com todas as atividades do lar e sim distribuir. E a minha orientação aqui é que você anuncie um evento, pode ser um almoço, um jantar, um café da manhã, mas bem especial, que demonstre que fez com muito carinho e que todos sintam esse amor. E fale que fará uma reunião, né? Não faça somente o momento, né? Declare esse momento tem um propósito e ela vai ter uma reunião. Explique a importância de todos cuidarem da casa juntos nessa reunião. Expresse, se você está sobrecarregada, coloque isso para sua família. Olha, eu tenho me sentido sobrecarregada e eu tenho percebido que eu estou fazendo tudo sozinha, mas é importante que todos façam, né? Então, identifique, mostre tudo que a casa e você precisam de ajuda. Faça um calendário, tenha um espírito de equipe, né? Porque não é uma tarefa muito fácil. Então, traga diversão para esse momento. Dividam as tarefas com os dons e talentos de cada um, faixa etária. E ao começarem a realizar cada etapa, não esqueçam de comemorar, de desfrutar. Então, eu lembro bastante que na minha infância, né, quando eu limpava toda a casa, assim, não podia sentar, não podia sentar na cama para bagunçar, não podia quase ir no banheiro para não sujar. E eu não vejo que isso é o propósito. O propósito da gente, depois de ter limpado toda a casa, de estar organizada, é desfrutar. Então, sim, com fogão limpinho, vamos fazer uma pizza? Olha que bagunça, né? A casa está toda limpa, mas vamos fazer uma pizza e depois todo mundo vai se juntar para limpar? Porque não tem coisa melhor do que a gente fazer algo quando as coisas estão limpas e organizadas, né? Quando está bonito. Então, para que isso aconteça, precisa de unidade. Mas, Pam, eu tenho ajuda e eles não precisam ajudar, né? Tem certeza que eles vão estar envolvidos nisso? Porque eu tenho empregada ou eu tenho diarista? Como que é isso? Gente, eu lembro que assim, eu cresci com a instrução de que eu ia estudar e eu não precisava saber de limpar a casa, né? E nem queria. Na verdade, acho mais uma decisão minha que eu não queria cuidar de casa porque eu ia ter empregado. E assim, eu sempre tive ajuda, né? Eu tenho toda essa minha dificuldade maior foi quando eu não deixei de ter ajuda, né? A moça que trabalhava comigo precisou sair para cuidar da saúde dela e aí eu decidi que eu não ia colocar mais ninguém no lugar. Mas quando ela estava aqui por bastante tempo, deixava tudo muito limpinho, né? Aquela coisa de respirar com alegria, com paz. Mas ela saía, o leite derramava no chão, a criança vomitava, comia, sei lá, quebrava o prato de comida no chão. E aí eu precisava fazer. Então, a gente não pode imaginar que assim, olha, não vou precisar fazer. Poxa, a moça tinha acabado de sair e aconteceu um acidente, né? Então, nós precisamos fazer. E aí isso se tornava muito peso para mim, com muita dificuldade, assim, de ficar com raiva, de perder o equilíbrio, né? De eu deixar, às vezes, para o meu marido fazer, porque eu não, me recusava a fazer. E não é isso, gente. Quando a gente compreende essa importância de unidade, a gente faz junto. Nós somos casa, né? E o lar é mais do que uma estrutura. Então, mesmo que você tenha alguém para fazer, envolva os seus filhos nesse processo, sim. Construa um lar.
não somente viva numa casa. Então, um lar, ele é um lugar de respeito, né? Os seus filhos respeitam você quando você lava a louça, quando você limpa a casa, ou eles deixam tudo jogado para a empregada pegar de volta? Como que é aí? O lar é um lugar de valores. Então, quais são os valores da sua família? A respeito, a unidade, tem algo para fazer. Poxa, precisa lavar as janelas. Vocês se juntam para lavar as janelas? Tem unidade? Unidade não é somente em outras áreas, mas e sim no lar. Começa com a base de uma casa. Então, essa construção de valores precisa ter dentro de um lar, precisa haver respeito no mínimo. Cada um coloca o seu prato dentro da pia. As criancinhas pequenas aprendem isso. E eles se sentem importantes. Eu vou falar mais para frente. No meu curso, eu falo bem detalhado sobre essa importância dos valores e dessa construção com as crianças, né? Envolvê-los nisso. O lar, ele também é um lugar seguro, a criança precisa se sentir segura ali, né? Se ele ficar o tempo todo em tecnologia, ele não vai aprender a arrumar a cama, ele não vai se sentir seguro em pegar um copo e levar na pia, ele não vai se sentir seguro de pegar uma vassoura. Então, as coisas começam do simples, da base. O lar, ele também deve ser um lugar de ensino. Então, mesmo que eu tenha alguém para me ajudar, eu preciso ensinar os meus filhos, sim, porque independente se ele for médico, nutricionista, tenha uma empresa de brigadeiro, faça costura, ele vai morar numa casa. E qualquer pessoa que mora em uma casa, independente da profissão, precisa ter respeito e precisa compreender a importância de um lar. O lar, ele também deve ser um lugar de diversão. Então, eu vejo muito que o ensino, né, a criação dos nossos filhos mudou, e mudou mesmo. Tem coisas que mudaram para melhor, a nossa compreensão, sabe, dos lares, dos estilos, né, de casa, ser mais autoritário, ser mais encorajador, ser mais permissivo. Falo disso também lá no curso. Isso a gente começa a ter clareza agora, coisas que a gente não tinha antigamente, né? Porém, as coisas ficaram muito mais permissivas, e aí se perderam, né, o controle disso. Então, a criança fala não e a gente abre mão? Não, né? O encorajador é aquele que atua com autoridade e não autoritarismo. Então, quando eu falo para a criança e ela chora e ela não quer fazer, gente, o choro vai passar. Fiquem tranquilos, ali é um lugar de ensino, eu vou ensinar. Quantas vezes a gente não ensina para a criança que não pode abrir a gaveta da cozinha, né? Que aquela parte ali é nossa, né? Eu falava bastante para as minhas filhas, principalmente para a mais velha, ó, a sua gaveta de brinquedos está em outro lugar, aqui é da mamãe, não pode. E aí eles falavam, tá bom, mas daqui a pouco já ia abrir, porque não tem a compreensão. Mas eu vou permanecer no ensino até eles entenderem. E da mesma forma precisa ver com as demais áreas, né? O lar, ele também deve ser um lugar acolhedor, né? É um lugar que acolhe, que traz segurança, que a gente tenha prazer de voltar. Então, eu gosto muito de viajar, mas gosto mais ainda quando as crianças querem voltar para casa, sabe? Tá muito gostoso em algum lugar, tá muito divertido, mas passou 3, 4 dias, a gente fica às vezes 7, né? Uma semana, eles começam a pedir para voltar para casa. E isso é característico que eles se sentem acolhidos dentro do nosso lar. E o lar também, ele precisa ser um lugar de descanso, né? O lar é aquilo que nos acolhe no fim do dia, que nos abraça, que nos recebe depois de um dia de trabalho. Então, o lar, ele tem todas essas características importantes. E uma dica, gente, se vocês notarem que no início a criança não consegue lidar muito bem com esses deveres, ajude-os. Comece aos poucos, dê pequenas tarefas, vai dando mais responsabilidade conforme ele for amadurecendo e aceitando todo esse processo. E não achem também que
que a gente pode engessar e assim ficar determinado sempre uma regra. Não, eu percebi que assim, eu lembro que as crianças queriam muito lavar a louça e ainda não estavam na idade de lavar a louça. E depois que passou a ter a idade de lavar a louça, não queriam mais lavar a louça. Então, assim, pode haver trocas, né? Então, há momentos de troca que, eu não quero mais ser responsável pelo lixo. E aí, eles trocam com o irmão. Agora eu vou ser responsável por passar o aspirador. Então, essa troca, ela é importante, até para sair do monótono, né? Da rotina e trazer alguma coisa nova. Olha só, aqui, né? Eu repito a questão do lar. E aqui eu quero que vocês façam esse exercício 6 para fechar esse assunto de casa, de determinar os valores da casa de vocês, da família de vocês, né? Pode até ser nesse momento, no dia do momento em família, dessa reunião, decidam 10 valores importantes para vocês. E dentro desses 10 valores, 4 vão ser a base do lar de vocês. Então, quais são os valores importantes para vocês aí na casa? Respeito é importante, paz, honestidade, empatia, compreensão, solidariedade, comunicação, paciência, humildade, tolerância, amor, gratidão, acolhimento, amizade. Quais são os valores que você acha importante? Anote 10 e definam 4. Aqui de casa, nós escolhemos os 4 como base, são respeito, saúde, unidade e paz. Então, quando acontece alguma coisa deles começarem a brigar, por exemplo, eu falo, isso é unidade? Então, eles começam a compreender, ou eu pergunto, né? Eu falo, gente, todas essas coisas que estão fora do lugar, isso é o quê comigo? Que arrumei agora há pouco. Aí eles já sabem, falta de respeito, mamãe. Então, eles começam a compreender, né, a importância disso tudo. E da mesma forma, né, que o nosso corpo fala, a nossa casa também fala. E também dá sinais, né? Eu trabalho bastante isso no meu curso do Cuido da Bagunça, para ter essa compreensão, né, maior sobre a casa, a importância disso e o quanto as nossas áreas começam a fluir depois. E a nossa casa, ela também precisa de cuidados, como a nossa vida. E a casa, ela sempre vai refletir como nós estamos por dentro. Então, a bagunça externa, né? Casa muito bagunçada, reflete o quê? Nossa bagunça interna, ou alguns extremos opostos, né? Uma casa impecável e uma vida sem vida própria, né? A falta de equilíbrio entre casa e a nossa casa, né? Entre vida profissional e vida familiar. Às vezes a vida profissional está em primeiro lugar e a casa de pernas para o ar. Às vezes casas precisando de manutenção, de reformas, né? Casa com muitos vazamentos e muitas dificuldades financeiras acontecendo, paredes com muito bolor e mofos, né? Então, uma casa às vezes sem energia, sem alegria, famílias muito tristes, sem ânimo, com brigas, sem sonhos, sem perspectiva. Então, isso tudo reflete uma na outra, né? E faz sentido para vocês isso, gente? Se faz sentido para vocês, anote aí o que vocês estão identificando da casa de vocês. Tem alguma coisa que precisa de olhar, de manutenção, de cuidado? Porque sem ânimo a gente não arruma cama, sem ânimo a gente não cuida da bagunça. Mas quando nós decidimos arrumar a cama, a gente encontra ânimo, disposição, gratidão por ter uma cama para arrumar. Quando decidimos cuidar da bagunça, cuidamos da nossa vida. E o ânimo começa a surgir, né? Brotar do nosso interior, de dentro para fora. É sempre um movimento de dentro para fora e de fora para dentro.
Então, olhar para o nosso lar e os moradores vão definir os valores mais importantes, né? Então, conseguindo compreender, façam aí os exercícios, vocês vão conseguir definir e organizar o lar de vocês. Vamos para o passo 4? Viva uma alimentação saudável. Sim, faz parte de uma vida organizada, experimentar uma alimentação saudável, desfrutar disso, né? Quem já viu uma criança irritada com fome? A gente geralmente não dá qualquer coisa, né? Depende da idade, falando de bebezinho aqui. Ele vai querer leite, ele vai querer comida, porque é algo que sustenta, né? Às vezes a gente quer dar alguma coisa para tapear e a criança fala, mas eu tô com fome de comida. Então, é isso, né? A gente às vezes perde essa sensibilidade e essa percepção conforme a gente vai crescendo e não deveríamos. A alimentação é a base da nossa vida. E tem duas coisas, né? Eu falo que 2 elementos que são base na vida do ser humano, que para funcionar bem precisa desde o nascimento até a velhice, que é casa e alimento, né? Então a gente só vai sair dessas 2 bases quando a gente morrer. Então, desde o nascimento até o final das nossas vidas, nós precisamos de casa e de alimento. E aqui eu conduzo vocês a uma alimentação saudável, né? E você fica como você fica quando entra em um ritmo acelerado e fica sem comer? Você produz da mesma forma? Provavelmente não. Mas quantas vezes você deixa de comer para ficar ali trabalhando, para emendar uma coisa ou outra? Se isso for esporádico, não tem problema. Mas se isso for sempre, precisa reavaliar e consertar essa situação e organizar a sua alimentação, né? A cozinha, ela é um ambiente da casa que demanda muito tempo e dedicação, e muitas pessoas não têm habilidade, não têm tempo ou não gosta, às vezes mesmo gostando, sobrecarrega, né? Por isso que eu criei também um curso específico dessa área, Cozinha Descomplicada, e não é somente sobre alimento, mas sim sobre liberdade, descanso, sobre bem-estar, para ajudar mulheres nessa área, porque realmente é uma área que a gente precisa olhar com mais atenção. E quando os nossos filhos são pequenos, né, as mães geralmente se preocupam bastante com a alimentação. Não deixa comer açúcar, não quer dar doce, refrigerante, mas isso acaba se perdendo durante o caminho. E eu quero, né, lembrar vocês de não perder isso, não. Se a gente não comprar em casa, as crianças não vão lembrar que isso existe. Elas vão perdendo, deixa para dias esporádicos, para fim de semana, para uma festa, e procure ter mais alimentos saudáveis. É tão prático a gente ter uma fruta e levar, por exemplo, de lanche. Então, nós precisamos desse cuidado, né? Segundo Deus, fomos formados do pó da terra. A nossa essência, então, é do pó da terra, de alimentos que vêm da terra. Então, nós precisamos incluir essa alimentação novamente, né? Os alimentos que vão suprir as nossas necessidades de vitaminas, de minerais, de macronutrientes, de micronutrientes, de uma forma equilibrada, sem faltar nada. E aqui uma observação, porque muita coisa mudou, né? A gente tem agrotóxico, nosso solo não é mais tão fértil, com os nutrientes importantes, então a gente precisa suplementar a alimentação? Com certeza, né? Então, assim, procure sim uma nutricionista, peça orientação, procure um médico especializado em alimentos, né? Um nutrólogo, que vai te orientar e vai conseguir te passar algumas vitaminas, tá bom? Então, assim, os alimentos que vêm da terra, que vêm da natureza, nós fazemos parte dessa essência, e é o que nós precisamos para a vida. E o Cozinha Descomplicada, ele foi feito com muito carinho, pensando em mulheres mesmo, para facilitar o dia a dia delas, né? E incluir toda a família também nessa cultura de organização com a alimentação. Aqui.
Agora eu vou falar sobre economia no lar, né? Finanças é um tema muito importante dentro de um lar e eu considero fundamental para uma casa e uma vida organizada, né? Como estão as suas finanças? Finança é um assunto que traz muitos problemas nas famílias e segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 57% dos divórcios realizados no Brasil na última década, né? Ou seja, tempinho atrás, são motivados por problemas financeiros. E o número de negativados no Brasil vem aumentando ano após ano. E depois da pandemia, a porcentagem de pessoas com restrições no nome superou mais de 40% da população. Então, é uma área realmente que nós precisamos nos preocupar e ficar atentos, porque desestabiliza a nossa vida. Então, é uma área que tira a organização, sim, da nossa vida. Eu lembro que quando o meu esposo decidiu não voltar mais, né, para o mundo corporativo, que ele trabalhava, ele decidiu empreender, foi um grande desafio, porque eu já empreendi, eu sempre empreendi, eu nunca tive a carteira assinada, sempre, desde os meus 14 anos eu empreendo. Então, não ter uma renda fixa, né, dos dois lados, seria realmente um grande desafio, e é um grande desafio até hoje, mas nunca mesmo a gente foi, como se diz, esquecido por Deus. Deus sempre esteve conosco e sempre supriu, e sempre nos enviou os trabalhos que nós precisávamos, né? Mas conforme a gente foi amadurecendo nisso, né, nós precisamos olhar para as nossas finanças e ver o que precisava ser retirado. A gente tinha uma vida, né, uma estabilidade há alguns anos de uma forma, e a partir daquele momento a gente precisava ressignificar e reavaliar as nossas finanças, não ia dar para manter daquela forma. E aí nós fomos adquirindo habilidades, né? Eu comecei assim com aquele pensamento, o que eu posso economizar? Mas eu não queria agir, confesso, viu? Foi bem difícil, mas não podia ficar só no pensamento, precisava ver a decisão, porque nada muda se nada muda, né? Então precisava sim de ação e uma decisão. Então, ajustar as contas, o que eu posso fazer? Vamos lá, a gente tem essas contas fixas. O que é possível? Isso é possível retirar? Isso é possível diminuir? Eu vou ligar, eu vou renegociar, vou pegar um plano mais básico? O que é preciso fazer? Adquirir novas habilidades? Eu adquiri a nova habilidade de cortar cabelo. Então, eu corto cabelo e corto o cabelo das crianças também. Então, isso é bem tranquilo aqui. O cabelo deles também é facinho de cortar, mesmo da Isabelle, que é todo cacheado. Sempre cortei. Então, isso foi uma habilidade que eu adquiri e trouxe uma economia, sim, para a nossa casa, que são bastante pessoas. Podemos ressignificar cardápios, falo lá no meu curso. Podemos substituir algumas marcas, podemos cozinhar, né, de uma forma mais econômica, porque a cozinha, ela é um ambiente que dá para economizar muito, eliminar os desperdícios, abençoar as nossas mãos e ver a comida multiplicar, né? Quem já experimentou isso, né? Deixar a comida que sobrou com uma carinha nova, escolher o lugar correto para fazer as compras, aproveitar as promoções, sim, abastecer as despensas, abençoar, sabe? Sempre quando a sua compra chegar em casa, abençoe, agradeça. Isso faz toda a diferença. E, se possível, não deixe acabar, sabe? Zerar. Eu lembro sempre de um princípio da semeadura. Então, as nossas despensas, elas são celeiros e são sementes, então esteja sempre plantando ali e abastecendo e aproveitando. Por isso a importância de aproveitar sim as promoções, quando valer a pena, isso vai fazer bastante diferença. E aí, essas situações vão passar, né?
e esses hábitos que você adquiriu vão permanecer, essa fase vai normalizar, mas esses hábitos vão ficar com você e vão ser sempre muito bem-vindos, né? E aqui ajustar as contas, né? Substituir as marcas, vão ser sempre muito bem-vindos, porque isso permanece e passam a ser valores da casa, e as crianças, elas experimentam desse cuidado e faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, isso é um pouquinho, né, da aula Olhe para o seu lar, viva uma alimentação saudável e experimente a economia no lar, né? Viva com o essencial, viva de uma forma não minimalista, né? Minimalista é um estilo de decoração, inclusive, mas viva com aquilo que você precisa. Tire os desperdícios, né? Isso são roubos nas nossas vidas. E uma vida organizada, ela pensa, sim, nessa parte da nossa vida e faz toda a diferença. Agora vamos para o passo 6, equilíbrio e clareza. Vocês viram que é bastante conteúdo, né, gente? Por isso que vai ficar gravada essa aula. E geralmente esse treinamento acontecia de forma ao vivo, e aí eu não deixava gravado, mas aqui você vai poder voltar e assistir novamente, trabalhar os exercícios com calma, para que tudo isso se complete como uma engrenagem e comece a funcionar, tá bom? E aqui eu trouxe o exercício 7, que é uma ferramenta chamada Roda da Vida. O que é isso? A Roda da Vida é uma ferramenta que a gente consegue visualizar todas as áreas da nossa vida e ver se está equilibrada ou se não. A gente consegue ter clareza aonde tem mais e aonde tem menos, né? Tem uma balança aí, né? E aonde está mais, onde está precisando consertar, onde está precisando acrescentar. Então, vocês podem pegar tanto na internet quanto imprimir esse, e você tem ali a sugestão de cores para pintar de 1 a 10, a quantidade que você avalia de cada área. Então, por exemplo, saúde e disposição. Tá com saúde? Tá conseguindo respirar, cuidar, olhar para dentro de você? Tem feito os exames regularmente? Ah, tá 9. Então, você vai pintar até a linha 9. Desenvolvimento intelectual, como que tá? Você tem investido tempo nos seus estudos? Tem se aperfeiçoado na sua profissão? Não, estou precisando melhorar, tá 6. Então, você vai pintar até 6. Equilíbrio emocional, como que tá? Carreira e trabalho, finanças, contribuição social. Ah, eu não tenho ajudado nada. Gostaria de começar a ajudar. Então, tá pouquinho, tá 1. Vamos aumentar? Amizade, família, afetividade, amor, vida social, hobbies e diversão, realização e felicidade e espiritualidade. Como que estão aí essas áreas? Você consegue fazer com calma e pintar ou avaliar de 1 a 10 e ver aonde precisa acrescentar mais e aonde precisa diminuir um pouquinho, né? Com a roda da vida você consegue visualizar onde tem mais e aonde tem menos e buscar o equilíbrio para uma vida mais leve, que flua melhor e que se torne organizada, né? Enxergar a vida como ela está, de uma forma que todos enxerguem também. Isso é clareza, né? A gente às vezes acha que está tudo bem, e se a gente pergunta para as pessoas ao nosso redor, não é bem assim. Então, deixa eu passar para o próximo exercício. Com a roda da vida, a gente começa a ter um primeiro passinho ali para enxergar melhor, né? Como que tá? Agora que você enxergou todas as áreas, tá? Ficou claro para você aonde precisa consertar, onde precisa tirar equilíbrio, trazer equilíbrio? Agora eu quero que você enxergue a sua vida profissional. Quantas áreas você trabalha ou quer trabalhar por dia? Isso é ter clareza. Quantas horas você quer ter de descanso? Quantas horas na semana você quer para ter autocuidado? Então, isso é equilíbrio e clareza. Você vai precisar visualizar.
Se a gente não para e não vê, a gente não tem noção de como está. Então, esse exercício para anotar é bem interessante. Porque às vezes a gente fala assim, eu trabalho em casa. Tudo bem, mas quantas horas você trabalha em casa? Eu tenho que trabalhar 10 horas por dia. Se é uma fase, né, tudo bem, mas se isso se tornou cotidiano, provavelmente seu corpo vai desgastar, né? Você vai ter um cansaço excessivo. Pamela, eu tenho trabalhado muito, eu reconheci aqui que eu tenho trabalhado quase 12 horas por dia, e eu vou me organizar melhor, e eu quero trabalhar só no período da tarde. Então, eu vou trabalhar de que horas a que horas. Se eu já trabalho muito, né? Qual período você trabalha? Ou quer trabalhar por dia? Então, é importante a gente definir isso. Ou quantos dias da semana você trabalha e quer trabalhar? Às vezes eu consigo fazer isso. Olha, de segunda-feira eu não tiro para trabalhar, porque eu vou cuidar da minha casa. Ou de sexta-feira à tarde eu não trabalho, porque é o meu tempo de autocuidado. Então, principalmente quando a gente empreende, a gente tem às vezes essa flexibilidade. Quando a gente é funcionário, Pamela, eu sou funcionário, mas eu estou trabalhando em casa. Também é importante essa clareza. Você tem tirado horário de almoço? Você tem que ter finalizado o seu expediente em qual horário? Então, isso é importante não somente para você, mas para as pessoas ao seu redor, né? As pessoas estão enxergando o seu tempo de trabalho, né? Porque se não estiver claro para você e para as pessoas ao seu redor, o que acontece? Você pode ficar perdida no tempo. Você pode gastar mais tempo e energia do que precisava. Pode ser interrompida várias vezes e pode começar e não concluir as suas tarefas. Sabe, terminar o dia com aquela sensação de não produzir nada. E você pode perder o respeito com você mesma, porque você fala sim para as pessoas e fala não para você. Então, eu te convido a ter um equilíbrio de falar um pouco mais não para as pessoas e sim para você, para que você tenha esse equilíbrio na sua vida de trabalho, de vida pessoal, de vida familiar, de autocuidado, de descanso e todas aquelas demais áreas que nós vimos na roda da vida, tá bom? É um desafio, né, gente? Mas eu creio que é um desafio possível. E quando não flui, às vezes, da forma que a gente imagina, tudo bem, vamos reavaliar, vamos fazer novamente. O importante é ter essa compreensão e deixar de uma forma mais leve. Agora vamos falar sobre se planejar, o passo 7, né? Entendemos todo esse processo, bastante informação até aqui, e eu quero que você comece a colocar em prática, né? Então, se planeje. O princípio da organização está em um passo de cada vez. Em Gênesis 1, Deus mostra toda a sua criação de forma organizada. Ele poderia ter feito e criado tudo de uma vez, mas ele separou em 7 dias. E em cada etapa ele olhava e via o que era bom. Então, espera aí. Em cada etapa, nós precisamos parar e ver o como é bom. Como é bom olhar para dentro de mim e me cuidar. Como é bom descobrir quem eu sou, para eu prosseguir. Como é bom cuidar da minha casa. Olha como ela ficou linda. Como é bom ter uma alimentação saudável. Eu me sinto muito melhor. Eu me sinto mais disposta e mais feliz. Como é bom ter equilíbrio e clareza todas as áreas da minha vida. Eu vi que faltava muito nessa área e eu trouxe equilíbrio. Nossa, como é bom! E como é bom se planejar e ver todas as áreas funcionando melhor, né? Você consegue olhar para cada fase, né? Para cada passo aí da sua trajetória e ver se está bom, como que está aí. Você tem olhado para esse planejamento ou ele não existe? Né? Como que a gente se planeja? Definindo prioridades, registrando o que é importante e o que é prioridade.
Onde? Em algum lugar. O planejamento, eu costumo dizer que ele não funciona na nossa cabeça. Planejamento funciona quando a gente enxerga, quando a gente visualiza. Então, se você tem visualizado o seu planejamento, provavelmente você tem uma agenda, você tem um planner, você tem uma lousa, você tem um caderno, mas você tem alguma ferramenta. Então, para visualizar, né, utilize as ferramentas para isso. Cadernos de anotação, agenda, planners, lousa, listas de tarefas, que mais? A gente também tem aplicativos que podem te ajudar com isso. E qual ferramenta vai ser melhor nesse processo? A que se adapte a você. Isso tudo vai depender da sua profissão, dos seus hábitos, dos hábitos da sua casa, da sua prioridade, da sua demanda de trabalho e das suas habilidades com a tecnologia, ou não, né? Então, o planejamento ele vai funcionar depois que você definir o que quer. E de ferramentas, né, de aplicativos, nós temos vários. Nós temos o Google Agenda, nós temos o Google Keep, nós temos o Trello, Evernote, Pocket, Pomodoro. Então, todos aplicativos que são gratuitos, que a gente pode baixar tanto no computador quanto no celular e fazer funcionar a nosso favor para organização e planejamento. Então, vai funcionar muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui. Se vocês querem um cliente por dia, né? O que precisa ser feito para você ter um cliente por dia? Eu quero mais tempo de qualidade com a minha família. Então, eu vou atender meus clientes só de segunda a quinta. Essas definições, elas não podem ser somente na mente. Elas precisam ser visíveis dentro do seu planejamento. Por quê? Porque as pessoas precisam saber, né? As pessoas precisam saber que você só atende de segunda a quinta. Elas precisam saber que você só trabalha à tarde ou que você trabalha o dia todo. A sua família também precisa saber. Então, isso vai funcionar quando você enxergar o que você precisa e o que você quer, né? Estão conseguindo compreender, né? 7 passos para uma vida mais organizada. É possível? O que vocês estão achando aí? Coloca aí na sua anotação se é possível para você. Vamos começar, vamos fazer um passo por vez e vamos começar aos poucos. Para você que ainda acha difícil e precisa de mais passos e quer, né, continuar nesse processo de organização, aqui você entendeu todo o processo que precisa ser feito, mas eu tenho um curso que ele te ensina como fazer. Então, são vários módulos com várias aulas te ensinando a ter esse passo a passo mesmo. E uma mentoria. É um curso junto com uma mentoria, então você vai ter também uma aula ao vivo comigo para tirar todas as dúvidas e fazer tudo isso funcionar. Eu falo mais sobre o meu curso, tá bom? Já já. E definir o que é importante e o que é prioridade vai fazer muita diferença na sua vida. Tem muita coisa importante, porém, às vezes, não são prioridades. Só vamos compreender isso quando olharmos e vermos. Não é possível ver na mente, é preciso ver em um planejamento tudo o que deseja, que é importante e o que é prioridade. Né? Então, eu falo isso no meu curso. O curso Cuida da Bagunça, ele já tem uma compreensão disso, já vai te ajudar muito no processo. Mas eu sei que pessoas, às vezes, precisam de mais, de pegar na mão e caminhar junto mesmo. Então, por isso que eu estou abrindo a mentoria, junto com o curso Vida Organizada, um passo de cada vez. E nós vamos juntas nesse processo para você ter uma vida mais organizada e mais leve. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que você vai entrar lá e você consegue visualizar todo o cronograma do curso, tirar todas as dúvidas, ver se ele é para você, e qualquer dúvida você pode me mandar uma mensagem, tirando dúvidas e esclarecendo sobre o curso, tá bom? Mas esse conteúdo, esse treinamento, eu tenho certeza que já te abriu a mente para organizar a sua vida, para trazer mais leveza, né? E você começar a se planejar para uma vida
organizada, porque juntas nós vamos mais longe, juntas nós vamos fortalecidas e seguimos. Deixa eu tirar aqui para vocês me verem melhor. Aqui, juntas nós vamos de uma forma mais leve, né? Caminhar sozinha às vezes não é fácil. Eu sei porque todo o meu processo eu passei sozinha, mas quando eu compreendi que eu precisava de ajuda e busquei ajuda, ficou mais leve e eu consegui caminhar. E hoje, né, tem todos esses cursos e toda a construção desse material, desse método para ajudar mulheres, famílias e mamães a terem uma vida mais leve, tanto nas suas casas internas, quanto nas suas casas físicas, tá bom? Então, espero que você aproveite esse conteúdo e um grande beijo, fica com Deus, nós nos vemos em breve.